Abre o seu áudio, Cris. Boa noite, queridas irmãs. Hoje nós temos uma longa caminhada, né? Que nós temos bastante assuntos a tocar. Então, essa é a nossa quinta aula. Faltam apenas mais 2 aulas para nós terminarmos o curso. Permaneça firme, não deixe de faltar. Eu sei que hoje é, assim, depois de um grande feriado, então talvez todas não estejam aqui, mas façam um esforço, entendeu? Vamos até, como é que se diz assim, incentivar as outras para que continue. Faltam só mais 2 encontros, ok? Então, sem mais delongas, eu quero começar com vocês, porque nosso assunto hoje é bem longo, certo? Então, deixa eu colocar minha tela aqui. Bastante longo e muito interessante. Muitas coisas interessantes no nosso estudo de hoje. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não estiverem, aí vocês têm que falar comigo, que às vezes eu estou com a tela aqui compartilhada, não estou vendo o chat, certo? Então, doutrina da aplicação da redenção, unidade 5, certo? Então, nós estamos aí na unidade 5, a doutrina da aplicação da redenção, nós já vimos isso tudo aí, introdução, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, as doutrinas de Cristo, o Espírito Santo. Ainda vamos ter a doutrina da igreja e vamos falar um pouco sobre Apocalipse também, né, isso na doutrina do futuro. Na aula anterior, nós abordamos as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Não, adotamos as doutrinas de Cristo. O Espírito Santo não estava incluso nessa parte, porque não está no livro. As 2 naturezas de Cristo, está faltando um S aí, né? Humana e divina, a obra perfeita, expiação, ascensão, sofrimento de Cristo, ressurreição e os ofícios de Cristo. Certo? Nesta aula, nós vamos abordar assuntos muito importantes: a graça comum, a eleição, a regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação, certo? Então, vamos lá para a nossa viagem teológica de hoje. Sobre graça comum, né? O nosso autor aí nos introduz, e não tem aqui nessa parte do livro, mas eu gostaria de tocar, certo? Porque existem duas graças que nós consideramos. Então, para começar o assunto sobre eleição, sobre salvação, sobre regeneração, nós temos que entender também esse assunto, esse tema. Então, uma distinção importante e necessária, né, não tem esse acento, entre o conceito de graça comum e graça especial. Graça especial envolve a redenção que Deus dá aos salvos. E graça comum é chamado comum porque é realmente universal. Então, aí nós temos alguns versículos, né? Quando alguns de nós cometem pecado, merecemos uma coisa: separação eterna de Deus. Como diz em Romanos 3:23, pois o salário do pecado é a morte, mas a punição pelo pecado não é imediatamente assumida. Em vez disso, toda a humanidade, independente de receber graça especial de Deus ou seus juízos, continuar a ser alvo de muitas bênçãos do Senhor, certo? Então, está lá na página 109, só mudei um pouco aí a ordem dos fatores, né? Certo? Então, meios da graça comum. Às vezes, essas bênçãos são físicas, Mateus 5:45, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso é a graça comum. Tanto bons quanto maus recebem bênçãos de Deus. Às vezes, são vistas no domínio intelectual. Mesmo aqueles que rejeitaram as reivindicações de Jesus não estão totalmente entregues à falsidade e irracionalidade. Muitos têm, não errem, realizado incríveis descobertas e invenções. Então, Deus derrama graça comum no domínio intelectual. Então, a gente pode pensar assim, não pode pensar que é altamente terrível, né, esse pensamento. Somente os salvos, somente os cristãos, somente os judeus têm
essa graça intelectual, domínio intelectual. Não, nós vimos vários ateus, não é isso? Que são, como se diz assim, alvo dessa graça, esse domínio intelectual, essa graça comum. Essa graça é vista em outras áreas da vida. No domínio moral, existem pessoas que, mesmo não conhecendo Cristo Jesus, são boas pessoas, moralmente falando. O domínio da criatividade, músicos que criam aí músicas lindas, né, partituras fantásticas, pintores, não é isso? Livros de literatura, o domínio da sociedade e até mesmo um domínio religioso. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então, assim, mesmo os que não são cristãos, não são alvos, entendeu? Das nossas orações, como diz aí Mateus 5:44. E Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, certo? Então, aí nós temos todos esses domínios da graça comum. Agora, um ponto bem polêmico que eu prometi para vocês que nós abordaríamos, certo? Sobre eleição. E nós vamos abordar hoje, certo? Espero que fique bem claro para vocês. Eu falei que o autor, ele é um calvinista, ele é um batista, mas ele é um calvinista, certo? Por quê? Ele tem bem traçado essa definição que nós estamos lendo aí da página 99. A eleição é um ato de Deus antes da criação, na qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de qualquer mérito delas, mas apenas por causa do seu soberano e bom deleite. Tá, eu vou explicar bastante isso aqui. Essa palavra se liga ao termo predestinação, eleição. Esse termo causa mais discussão teológica do que qualquer outra palavra na Bíblia, não é isso? Qualquer outra discussão, isso é uma briga longa, de longos séculos, certo? Então, vamos lá. Ensinamento sobre a eleição no Novo Testamento, o próprio autor traz aí alguns versículos. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e disseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Estou parecendo aquelas dublagens de novela espanhola. Falando Zé São de um deve. Desculpa aí, gente, é o calor. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aí falam que foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Ponto de vista da presciência. A palavra presciência contém a palavra ciência, que vem da palavra latina que significa conhecimento, como prefixo pré, que significa de antemão, ou antecipadamente. O ponto de vista da presciência afirma que a eleição de Deus se baseia, em última análise, em seu conhecimento prévio do que as pessoas farão ou não farão, ou presciência ou onisciência, não é isso? Nós usamos mais. Essa página 323 é da sistemática mesmo, ok? Essa é a posição do autor, ok? Vou mostrar um quadro comparativo para vocês sobre a doutrina que mais se opôs ao calvinismo, que foi o arminianismo, certo? De Armínio, e calvinismo de Calvino, John Calvino, certo? E vamos colocar a nossa posição batista a respeito do termo e a gente volta aqui de novo, certo? Vamos lá. Então, esse quadro é para fazer com que vocês possam entender melhor, certo? Essas posições.
Pecado original do arminianismo, herdada a natureza caída, a culpa é individual. Para os calvinistas, herdada a natureza caída e a culpa é de Adão. Enquanto o arminianismo diz que a culpa é de cada um de nós, tanto os calvinistas quanto nós, os batistas, vamos dizer que herdamos a natureza caída de Adão. Quando o pecado entra no mundo por meio de Adão, nós nos tornamos pecadores daí em diante. Eleição. Agora o conceito de eleição. Nós vamos olhar o conceito de eleição aí nas três linhas. Primeira linha, arminianismo. Condicional, levando em conta a fé ou a incredulidade. O arminianismo diz justamente isso, que depende da fé ou da incredulidade da pessoa. Eleição para o calvinista, incondicional, eleição para a salvação e a condenação. Então, desde o início da criação, estão eleitos aqueles que serão salvos e estão eleitos aqueles que serão condenados, que vão para o inferno. Certo? E a posição batista. Todos são eleitos para a salvação. Todos. Não existe predestinado para a condenação. É a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina, onisciência, não é isso? E à luz da sua presciência, mesma palavra usada pelo calvinismo, de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Certo? Então, não existe predestinação no sentido de que você já é eleito desde a criação. A morte de Jesus, o sacrifício salvífico de Jesus, é para todos, aqueles que nele crêem, certo? Então, na eleição para o calvinismo, o sacrifício de Cristo somente para aqueles que já estão eleitos. E assim também está um grupo eleito para o inferno. E na posição calvinista, o sacrifício de Cristo leva em conta a fé ou acreditar da pessoa ou a incredulidade daquela pessoa. O calvinismo foi uma posição bem assim anti o arminianismo, certo? Se veem posições bem diferentes em alguns aspectos. Vamos lá no que se fala da conversão. No arminianismo, de acordo com o livre-arbítrio, e a graça é resistível. Botou um acentozinho aí. Então, você pode resistir à graça, o chamado de Deus. Deus te chama, você pode dizer, não quero. Para o calvinista, a graça para a conversão é irresistível. Opa, eu pulei a regeneração, eu vou voltar à regeneração, desculpa. E para os batistas, a graça para a conversão também é irresistível. Se você for chamado, você vai aceitar. É irresistível. A regeneração, que é antes da conversão, nós vamos ver isso daqui a pouco, certo? Para o arminiano, ela é pura sinergia. A Flávia deveria estar aqui, né, para nos explicar essa palavra também. Mas sinergia, duas forças se unem ou mais. Para o calvinista, é monergismo, é um ato de um lado só. Somente Deus age. Para o arminiano, dois agem, Deus e o homem. Por isso chama sinergia. Né? Não sei se vocês se lembram daquela velha história de vários animais puxando uma carga, eles agem de forma
sinérgica, não é isso? Monergismo, só um lado age para a regeneração e também para a conversão. A conversão, na verdade, os dois vão... aí está detalhado que a conversão é a graça irresistível, mas na conversão nós vamos ver que há sinergia também, na próxima parte do nosso estudo. Arbítrio humano. A depravação não se opõe à vontade humana. Então, você tem livre-arbítrio, mesmo ali naquela questão do pecado original, que diz que é herdada, a natureza caída, a culpa é individual. Por isso diz que a depravação, né, a queda do homem total sobre o pecado, não se opõe à vontade humana. Por isso que ele também diz que é sinergista, os dois devem agir, tem que haver sinergismo. E outra, no posição calvinista, a depravação total, o homem não pode decidir. Cris, eu acho que o seu ventilador deu uma acelerada aí. Pode desligar. Ótimo. Melhorou agora o áudio? Eu estava tentando fazer ele não ventar aqui no microfone, mas não tem forma. Então, e para o Batista, depravação total, os homens aceitam livremente o dom da salvação. A ação ali, o homem tem o livre-arbítrio de aceitar a salvação. Ok? Então, esse quadro está explicando as três situações, certo? O arminianismo em oposição ao calvinismo e os batistas que, na questão da eleição, concordam com quase tudo e vão dizer que todos são eleitos para a salvação em Cristo Jesus, na morte e no sacrifício de Cristo Jesus. Todos nós somos eleitos para a salvação, certo? Vamos lá. Aqui está a nossa a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no capítulo 6, né? Está dizendo aí, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no seu exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que no decorrer dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio no calvinismo. De cada um e de todos os homens. 3. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. 4. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. 5. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Todos esses pontos nós vamos ver hoje, certo? Claramente. Então, assim, eu quero ler com vocês, se a gente é possível aí, os textos do ponto 1 e do ponto 2, certo? Se vocês estiverem com a Bíblia na mão agora, rapidão, pressa, meninas, para a gente não perder tempo. Abram nessas passagens aí, entendeu? Do que nós estamos vendo aí, no ponto 1 e no ponto 2, aqui embaixo, certo? 1 e 2. Quem abrir já pode ir lendo. Fala a passagem e vai lendo. Gênesis 12, 1, 3. Alguém encontrou? Então, Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai,
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém, né? Aí não diz só os israelitas, né? Como os israelitas, na maioria das vezes, pensam, né? Os judeus. Aí, por meio de Abraão, Deus está fazendo uma promessa aí que todos os povos serão abençoados, certo? Agora, Êxodo 19, 5, 6. Agora não. Ah, tá. Tem outra pessoa lendo. Pode ir. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. E isso é o que vocês dirão aos israelitas. Então, Israel fez esse papel de sacerdócio para que todos os povos da terra também sejam abençoados. Ezequiel 36, 22, 23, 32. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vos fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Mais um texto falando, né, isso, que por meio de Israel todos os povos conhecerão. Vamos lá, 1 Pedro 1, 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos segundo o prévio conhecimento de Deus o Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então, nós, os estrangeiros, nós que não éramos a videira, nós somos os galhos enxertados, estamos aí escolhidos pelo prévio conhecimento de Deus, a presciência de Deus. Vamos lá, Romanos 9, 22, 24. E foi isso o que Deus fez. Ele quis mostrar sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e os que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são justos, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Então, nós vimos aí mais uma vez a presciência de Deus, né? E chamou para a glória, né? Isso, derramou sua glória sobre nós. Tessalonicenses 1, 4. Conhecendo, irmãos amados de Deus, a nossa eleição. Então, nós conhecendo a nossa eleição. Beleza, está lá no ponto. Esses são os versículos do ponto 1 que vão confirmar que antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina, à luz da sua presciência, porque ele conhecia antes, sim, entendeu? De todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no decorrer dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Vamos lá em Romanos, no ponto 2. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de que se tornassem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Nós fomos chamados aí em Cristo, na obra salvífica de Cristo, não é isso? Efésios 1, agora Efésios é bem grande, nós não vamos ler esse texto, tá bom? Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que ele, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vem claramente que pelo Evangelho nos chamou. O Evangelho são as boas novas, né? Isso que vieram com Cristo Jesus ao mundo. Então, ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Então, para o credo, para a nossa doutrina batista, a salvação, o sangue de Cristo foi derramado por todos. Mas Deus, pela sua presciência, sabe quem serão aqueles que aceitarão, certo? Mas a obra de Cristo é perfeita, é derramada, até nós que nem éramos povo, fomos abençoados pelo povo de Israel, pela sua palavra, porque dele vieram o Messias. Nós somos o galho enxertado, entendeu? Nem haveria estrangeiros, se a gente for imaginar pela narrativa da criação de Gênesis, não é isso? Então, o que aconteceu? Pelo pecado, Deus dividiu as línguas na Torre de Babel, e ali a gente sabe que surgiram as múltiplas culturas, não é isso? E depois os povos que não são, de natureza israelita, como nós que nós somos, certo? Então, vamos voltar aqui novamente. Então, esse nosso quadro, entendeu? Mostra o que nós entendemos, os mesmos versículos praticamente, entendeu? Que lemos, nós ali não entendemos que essa salvação, que há, por exemplo, uma eleição para condenação. Todos estão aptos pelo sangue de Jesus a tornar-se seus discípulos, a serem salvos, mas necessita ali de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Isso está aberto em Cristo para todos nós, certo? Já o calvinismo, a grande diferença é que vocês leram aí no texto que há também uma eleição para a condenação. Nós lemos isso no livro e isso é perfeitamente bom, porque nós, por exemplo, assim, nós somos batistas. E não é porque eu poderia falar para os irmãos, vamos pular o capítulo da eleição. Mas nós entendemos que nós temos aqui outras visões, certo? Diferente das nossas. E esse ponto sobre, entendeu, a eleição ou não eleição, não são pontos que vão fazer com que o grupo dos presbiterianos seja salvo, os batistas não são salvos. Alguns batistas, que tem muito batista calvinista, entendeu? Isso não faz diferença alguma, entendeu? Esses são pontos doutrinários, certo? Assim como o batismo, o pedobatismo, batismo de crianças, entendeu? Não são pontos que vão alterar a minha salvação. Então, a leitura do livro é perfeita porque mostra um outro lado, certo? O lado do autor, que é calvinista e é batista, certo? E mostra o lado, por exemplo, da maioria dos presbiterianos que são calvinistas, certo? É difícil não tem presbiteriano que seja, que acredite na eleição para a salvação de todos, certo? Na morte de Cristo para remir a todos,
ou não acreditem na condenação da eleição para condenação, certo? Então, assim, isso, por exemplo, minha família está entre um meio aqui, uns presbiterianos, outros batistas, certo? Então, assim, os dois pontos de vista estão explanados para que vocês obtenham aí o entendimento. Isso não fará diferença nenhuma na salvação entre o calvinista e o batista. Agora, o ponto arminiano tem muitos pontos aí que não são bíblicos, é diferente. E o calvinismo veio ser uma resposta contra o arminianismo, certo? A graça irresistível, isso não encontra base em texto bíblico, certo? A depravação não se opõe à vontade humana, não se encontra em texto bíblico, certo? Então, assim, muitas coisas do calvinismo foram formuladas para resposta contra o arminianismo. Bom, e nós vamos ver agora a cada passo esses entendimentos, entendeu? Quando a gente for entender aí regeneração, conversão. Nosso próximo ponto. O que significa ser um cristão? Cris, deixa eu só colocar que teve uma pergunta, eu fiz uma piada, Clé, mas eu acho que é importante a gente só fechar esse assunto, que foi muito bom que você falou. A Kênia perguntou assim, mas e aí? Batista é arminiano ou calvinista? Tem uma frase que fala assim, ó, Kênia, onde tiver dois batistas, vai ter pelo menos 8 opiniões. Tá? Então, eu falo assim, batista é batista. O nosso credo é o credo batista, né? A nossa declaração nosso credo. E nós, assim, não somos arminianistas em grande parte. Pode ser que exista? Sim. Não conheço nenhum arminianista, assim, entre os pastores que eu conheço, certo? Mas tem, Cris. Mas tem. E tem calvinista, como o autor do livro é batista e calvinista, e como na nossa igreja, entendeu? Tem também calvinistas. Isso são pontos que não podem gerar entre nós discórdia, por quê? Não são problemas doutrinários, certo? Não são questões doutrinárias, não são questões que estão negando a palavra de Deus, diferente do arminianismo em alguns pontos, certo? Então, Cris, só mais uma pergunta, assim, eu vou perguntar se você for falar disso em algum momento, seria bacana, senão a gente poderia conversar talvez em outro momento. A respeito do livre-arbítrio e da livre agência. Não sei se vai falar isso no decorrer dessa aula, mas senão a gente poderia falar disso num outro momento. Eu tenho material muito bom sobre isso, mas não está nessa aula, certo? Perfeito. Às vezes mandar o material para a gente ler, e aí em outro momento, quem quiser entender um pouquinho disso, porque a gente fala muito de livre-arbítrio, né? Muita gente só conhece o livre-arbítrio, mas existe uma outra forma de pensar que se chama livre agência, que eu acho que seria interessante a gente, pelo menos, disponibilizar bom conteúdo desse assunto em um outro momento, então. Certamente. Posso até também no início da próxima aula, que é uma aula mais curta, vou anotar aqui para a gente falar sobre isso. Do livre agência e livre-arbítrio. Nossa próxima aula é uma aula mais curtinha, certo? Então, vamos continuando aqui. Ups. Então, o que significa ser um cristão? Chamada efetiva, tem alguns termos que o autor vai usar, né? Esse tipo de convocação é feita por parte do Rei do Universo. Ela não pode ser negada, graça irresistível é o termo que a gente fala, né? E produz a desejada resposta no coração das pessoas. Esse chamado é um ato de Deus Pai, falando por meio da proclamação do Evangelho, na qual convoca as pessoas a si mesmo, de tal forma que respondam mediante a fé salvífica, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor,
E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. A convocação do evangelho passa por uma pregação humana. A chamada efetiva não acontece, entendeu? Sozinha. É pela pregação do evangelho. Ele nos chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2,14. Eis porque é importante que proclamemos corajosamente a mensagem do evangelho, confiando que Deus, por meio da sua chamada efetiva, fará o que fez a Lídia. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Certo? Nós entendemos aí que Lídia, o coração dela foi aberto para que ela entendesse a pregação que Paulo estava fazendo. Certo? Então, essa aí é parte do que é chamada efetiva. Por meio da pregação do evangelho, nós somos chamados em Cristo. Certo? Elementos da chamada do evangelho. O autor elenca 3 elementos chaves: uma explicação dos fatos relativos à salvação, um convite para responder pessoalmente a Cristo em arrependimento e uma promessa de perdão e vida eterna. Seria o que a gente transmite na pregação do evangelho, certo? Esses 3 pontos. Como a chamada é recebida? Depois que o convite para responder ao evangelho é feito, Deus deve realizar uma mudança no coração do indivíduo, antes que ele seja capaz de responder à fé. Essa mudança, um ato secreto de Deus para o qual ele nos comunica, vida espiritual, é chamado de regeneração. Como a chamada é respondida? Uma vez que Deus tenha convocado por meio de uma chamada efetiva e transformado o coração de pessoas por intermédio da regeneração, a resposta é arrependimento e fé. Como chamada do evangelho é pessoal, requer uma resposta pessoal. Esse é o mesmo autor que estava falando sobre esse calvinismo, né? E tal. Mas essa resposta espontânea, pessoal, individual, a chamada do evangelho, na qual a pessoa se arrepende de seus pecados e põe a confiança em Cristo para a salvação, é designada como conversão. Nós temos aí, então, como a chamada é recebida? Regeneração. Como a chamada é respondida? Através do arrependimento de fé. E como é designado esse arrependimento de fé? Conversão. Bom, o chamado eficaz. Quando Deus chama as pessoas, ele chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele a chama para comunhão com seu Filho, para seu reino e glória, para ser de Jesus Cristo e para serem santos. Depois os textos vão estar disponibilizados para vocês, certo? Então, esses são os elementos dessa chamada. Comunhão, reino e glória, para ser de Cristo, para serem santos. Nós somos chamados para sermos de Cristo e também para a santificação. O chamado do evangelho é o chamado geral do evangelho, a proclamação das boas novas à humanidade, oferecida a todas as pessoas, mesmo quem não a aceita. Às vezes, esse chamado do evangelho é referido como um chamado externo, ou chamado geral. É geral, externo, e a miúde, rejeitado. Essa é uma definição do próprio Wayne Grudem. Agora, nós vamos ver aqui alguns pontos, né, desses chamados. Explicação dos fatos concernentes à salvação, é aquele ponto que eu falei, né? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, não é isso? Então, nós temos que explicar os fatos concernentes à salvação. Nós vamos fazer um convite para aceitar Cristo pessoalmente, com arrependimento e fé.
e a promessa de perdão e vida eterna fazem parte desse chamado do Evangelho. Esse é um plano de salvação para vocês apresentarem quando estiverem pregando o Evangelho. Elementos do chamado ao Evangelho. Agora nós vamos entender o que é regeneração. Regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Características da regeneração. Nós não vamos ler todos os versículos, senão a gente não dá tempo de terminar todos os slides, mas vai ficar lá disponível para vocês. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Deus é quem opera a regeneração. É sinergia, ou monergismo. Um só faz. Sua natureza exata é um mistério. Nós não podemos compreender esse grande mistério. Vem antes da fé salvífica. Deve produzir resultados na nossa vida, essa regeneração. Então, o que estava decaído, deturpado com a natureza de Adão é chamado a regenerar-se. É isso que o termo significa no nosso vernáculo. Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pela qual, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo Jesus para receber a salvação. Já é um ato sinestésico, né? Os dois vão agir. Deus regenerou e nós vamos responder a essa conversão. Conversão é quando você vai naquele caminho e aí você precisa converter à esquerda para sair para algum lugar, ou converter à direita, certo? Então, isso aqui é o ato de conversão. Você ir olhando para o seu próprio umbigo egoísta e aí agora você vira o seu volante e está agora olhando somente para a glória de Deus. Você negou-se a si mesmo, você tomou a cruz, você negou o seu egoísmo e está agora convertendo, voltando o seu volante para a direção de Deus. Aí eu tenho um quadro, né? Elementos da conversão. A verdadeira fé salvífica inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus e aprovação e confiança pessoal. A fé e o arrependimento devem vir juntos. Você crê e você se arrepende dos seus pecados. Tanto a fé como o arrependimento continuam por toda a vida. Não são coisas que aconteceu, já está pronto. A regeneração é só uma vez. A conversão, ela vai acontecer por toda a nossa vida. Aí eu vou trazer para vocês um quadro explicativo, certo? Que vai falar aí, fonte, a regeneração, ela é um ato somente de Deus. Conversão, sinergia, os dois atuamos juntos. Relação com a palavra e visibilidade. Prepara-nos para ouvir a pregação da palavra, a regeneração. Deus abre o coração de Lídia para entender a palavra. A conversão é a nossa resposta à pregação da palavra. Visibilidade, regeneração é invisível. Conversão, visível. Efeito, implantação da vida. Manifestação da vida. Quero mostrar para vocês aí esse quadrinho, certo? Que demonstra para a gente como seria, o que é a regeneração. Regeneração é a sementezinha escondida na terra, certo? Que é obra somente de Deus, certo? A conversão é a parte visível, é quando a planta sai da terra e as pessoas veem a mudança de comportamento em você, né? É a planta que crescendo vai produzir frutos do Espírito Santo. Outro exemplo que eu gosto de usar para explicar essas duas diferenças desses dois conceitos é a gravidez. A mulher que está grávida ali no seu, até o terceiro, talvez, mês, você não percebe. A vida foi implantada ali. Mas
Isso depois só vai ser perceptível, a barriga vai crescendo, o neném está lá dentro, certo? Até o momento que ela torna-se perceptível que há um bebê ali dentro, e depois vem o bebê, certo? Então, é mais ou menos, eu quero que vocês mentalizem essas duas imagens, porque ajuda a entender o que é regeneração e o que é conversão. Primeiro vem a regeneração, Deus implanta a semente, o Espírito Santo age. Ele nos prepara para ouvir a pregação, ele abre o entendimento para que você prepare o coração e você entenda. É invisível, porque é um ato misterioso de Deus, não tem visibilidade. E o efeito é a implantação da vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a conversão é esse ato entre Deus e você. E a nossa resposta à pregação da palavra, visível, manifestação da vida, como a sementezinha. Sem regeneração é impossível crer em Cristo. Com regeneração é impossível crer. Não crer em Cristo. Graça irresistível. Certo? Agora nós vamos entender o que é justificação. Regeneração, conversão, justificação. Certo? Justificação, direito legal de estar diante de Deus. Justificação é um ato instantâneo, legal da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós, declara-nos justos à vista dele. Por meio de Cristo, do seu sangue, dos atos que já vieram, nós somos justificados diante de Deus, porque nós andávamos em nossos delitos e pecados, distante de Deus, submerso no mundo, voltados somente para nós. E aí Deus nos justifica por meio de Cristo Jesus. Elementos da justificação inclui uma declaração legal da parte de Deus, né? Nós temos aí Lucas 7, 29, eu gostaria que vocês abrissem os textos agora. Somente as maiores perícopes nós não vamos ler, tá bom? Enquanto isso, vocês me permitam retornar uma ligação aqui, que eu não sei se é o alarme. Pode ler, Cris? Pode. Vamos lá. Inclui uma declaração legal da parte de Deus. Lucas 7, 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Reconheceram que o caminho de Deus era justo, né? Ou, em algumas versões, justificado. Vamos ler Romanos, vamos pular para o maior perícope, aí 18 versículos, vamos ler 8, 33, 34. Pode ler de novo? Alguém Pode. já achou? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, aí, quem nos justificou? Diz no texto. Cristo que nos justifica, Deus que nos justifica, não é isso? Então, Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei,
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É o Cristo que nos justifica não por meio de obras, mas por causa da obra salvífica de Cristo. Gálatas 3:24. Maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a lei nos serviu de guia, né? De aio, era a palavra do guia. Então, até que nós fôssemos justificados em Cristo Jesus. Deus nos declara justos à vista dele. Romanos, vamos ler aí o 5. Vamos ler o verso 20. Essa é uma grande perícope também, né? Vamos ler o verso 21, 4, 21. E o Salmo 103, 12. Romanos 4, 21. Isso. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Cristo, nessa primeira parte da perícope, vai falar sobre a justificação. Paulo vai explicando sobre isso. E no verso 21, ele fala que ele é poderoso para cumprir o que nos prometera. Salmo 103, 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim fez, afasta de nós as nossas transgressões. Então, afastar as transgressões é nos justificar, né? Perdão dos pecados faz parte da justificação. Isaías 61, 10. Vamos logo abrindo os outros versos aí. Espada na mão, irmãos. Cadê? Embainhar a espada. Isaías, quanto? Eu perdi. 61, 10. Tá. 60. Pode ler quem achou. Isaías 61, 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se na minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Não é uma pergunta, é qual? Admirando, tá, gente? Eu pronunciei errado. Romanos 3, 21 e 22. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e dos profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Perdão dos pecados, né? Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Exatamente. Creu ele no Senhor, isso foi imputado por justiça ou justificação. Mais elementos da justificação, nós não vamos ler todos os versículos, depois a gente vai ficar com isso aí com lição de casa, dever de casa, certo? Deus pode nos declarar justos por causa de Cristo, é inteiramente pela graça de Deus, somente pela graça somos salvos, não por meio de obras, não é isso? Deus nos justifica por meio da fé em Cristo Jesus. Esses são os elementos da justificação. Adoção, outro termo teológico que nós precisamos entender. A adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros da sua família. Filiação na família de Deus. Características da adoção.
nós somos adotados mesmo, aí tem os versos, não é isso? Nós somos colocados na família de Deus, segue a conversão e é resultado da fé salvífica. Primeiro vem a conversão, não é isso? E aí nós somos adotados por Cristo Jesus, por Deus. É algo distinto da justificação. Vamos olhar aqui. A adoção nos proporciona uma herança, um pai, um guia. Versos aí para depois nós estudarmos. O pesquisador estressou. Não, ele não tá ligado, não. Sério? Sério, alguma coisa. Uma esperança, certo? E uma família. Nos proporciona essa esperança e uma família. Santificação. É uma obra, agora sobre santificação. É uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna capazes de ser mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. A diferença de justificação e santificação. A adoção é clara, né? Nós entramos para a família de Deus. Mas a diferença de justificação para santificação. Justificação é uma posição legal. Santificação é uma posição interna. Justificação, de uma vez por todas. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Santificação, continua por toda a vida. Justificação, obra inteiramente de Deus. Santificação, sinergismo, nós cooperamos. Justificação, perfeita nessa vida. Já foi pago o alto preço. Não é perfeita nessa vida, a santificação. Justificação, a mesma em todos os cristãos. Santificação, maior em alguns do que em outros. Certo? Nós temos aí os mártires, né? As pessoas que realmente conseguiram manter uma vida separada, né? Alguns até que foram eunucos do Senhor, certo? Os apóstolos. Os estágios da santificação. A santificação tem um começo definido na regeneração. Quando a semente é plantada, que vai surgir a conversão, essa semente vai brotar naquele estágio ali que já começou a santificação. A santificação aumenta por toda a vida. Não é um processo que você já nasceu pronto. Você vai aumentando a santificação devido à sua comunhão com Cristo Jesus, com a igreja, com o conhecimento da palavra. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre esse processo de santificação, eu quero usar um termo que o McKinley, em Eu Mesmo Sou um Cristão, que ele usa, que eu acho muito interessante para entender essa questão de santificação. Ele fala que a vida cristã, ela é uma subida, certo? Como uma escada. Se você estiver no mesmo degrau por muito tempo, está acontecendo alguma coisa errada. Porque você tem que ir subindo os degraus. Às vezes você volta um degrau, mas às vezes você vai subindo degrau a degrau. Esse é o processo de santificação, aumentando por toda a vida. Se você está com uma vida cristã saudável, o certo é que você olhe hoje, por exemplo. Hoje eu sou muito melhor do que eu estava há uns 3 anos atrás, há uns 4 anos atrás. E muito melhor do que eu estava, entendeu? Há um período bem anterior a esse. Então você observa que você pode observar você mesmo, que você tem subido degraus, certo? Ela aumenta por toda a vida. Os papéis de Deus e do homem na santificação. Deus, um papel específico de Deus Pai na santificação é o seu processo de nos disciplinar como filhos. Eita! Aí vem o chicote, né? O crente, quando ele peca ou quando ele cai em alguma coisa,
vem a disciplina, que visa, né, isso, nos botar de novo no caminho, certo? E o homem, um papel passivo, pelo qual dependemos de Deus, que Deus nos santifique. Um papel ativo, pelo qual nos esforçamos para obedecer a Deus e dar os passos que aumentarão a nossa santificação. A regeneração, a gente tem um papel totalmente passivo. Mas na santificação, nós temos um papel ativo e também um papel passivo. Nós dependemos de Deus para a nossa santificação. Glória a Deus, né? Porque se dependêssemos de nós mesmos, nós não íamos conseguir subir nenhum degrau. Então a gente tem que ter essa ciência que depende de Deus. E um papel ativo, pelo qual nós nos esforçamos para obedecer a Deus e dar os primeiros passos que aumentarão a nossa fé. Certo? Então, a santificação... Escolhi os apps de áudio ideais para você. Ops. Qual app você quer ouvir isso? Cala a boca, Siri. Então é o seguinte, a santificação é primeiramente uma obra de Deus. Paulo indica isso quando ora em Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Certo? Texto de Tessalonicenses. Veja o que encontrei. Deus equipa seus filhos por meio do poder do Espírito Santo, que é aquele que trabalha em nosso interior para nos transformar e santificar, dando-nos mais santidade de vida. É por isso que Pedro fala em santificação do Espírito, em sua primeira epístola. Em Apocalipse 1:2, e Paulo fala da santificação pelo Espírito. Em Tessalonicenses 2:3, é o Espírito Santo que produz em nós o fruto do Espírito. Os traços de caráter que fazem parte de uma santificação cada vez mais. Não é isso? Cada vez maior. Como a santificação afeta o homem? Ele primeiro afeta o intelecto do homem, porque você entende que você precisa buscar a santificação. Deus é santo, importa que aqueles seus adoradores também sejam santos. Físico, há mudanças físicas em nós. Não adianta a gente falar bem assim, nossa, mas eu, por exemplo, eu tenho um sério problema, um problema imenso, entendeu? Com o controle da minha ira, das minhas emoções, certo? Mas se nós pedirmos a Deus e oramos a Deus e insistimos naquilo, Deus vai nos transformar fisicamente. No sentido das palavras torpes que vai tirar da nossa boca, no sentido de coisas que nós pensamos que jamais vamos conseguir fazer, Ele nos dará capacidade. Na nossa vontade, Ele opera em nós para que nós tenhamos essa vontade de mudança. Quando nós estamos no caminho da santificação, entendeu? Nós, a cada erro, a cada momento, a cada coisa que desagrada a Deus, você começa a sentir vontade de superar aquilo, vontade de passar por aquilo. Então, intelecto, físico e vontade. Motivos, agora nós vamos ver aqui, motivos da obediência a Deus na vida cristã. Desejo de agradar a Deus, manter uma consciência limpa, os desejos também para ser santificação, ser útil, vaso de honra, servir de exemplo, receber as bênçãos de Deus, temor e respeito, buscar o galardão, também existe essa parte, proximidade e intimidade, exemplo dos anjos que também obedecem a Deus, desejo de paz e alegria, anseio de obedecer. Todos esses pontos estão explicados nesses versículos que, infelizmente, o nosso tempo não permite que leiamos, por causa dos conceitos que nós estamos aprendendo hoje à noite. Agora vamos falar sobre um assunto também importantíssimo, a perseverança dos santos, que também tem um capítulo muito bom nesse livro
do Mike McCallum, sobre eu sou mesmo um cristão. Perseverança dos santos significa que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Perseverança dos santos. Todos aqueles que nasceram de novo perseverarão até o fim. Só aqueles que perseverarem até o fim nasceram de novo. Então, os textos bíblicos dessa afirmação anterior. Então, se você observa um crente que ele não está perseverando, que ele um dia se diz crente, pertenceu a uma igreja, e ele não está perseverando na fé, é possível que ele não tenha nascido de novo. É possível que a regeneração não tenha acontecido realmente no coração dele, nem a conversão. Porque o crente verdadeiro, ele persevera, irmãs. Ele permanece. Pode ser que ele caia. E aí vai se vir sobre ele o quê? A disciplina de Deus. E ele vai retornar, humilhado, pesaroso, com vergonha. Mas ele vai voltar. Agora, se você observa, entendeu, pessoas que não estão perseverando, então pode ser que essas pessoas não tenham realmente se convertido. Os que não perseveram, não têm fé genuína, falsos irmãos, existem isso, nós temos que estar alerta a isso, aos falsos irmãos, aos falsos profetas, os iníquos religiosos, aos hipócritas, aqueles que mentem tanto que até eles mesmos acreditam no que eles estão falando, né? Os fariseus eram dessa forma. Os que conhecem a palavra e o poder de Deus, mas rejeitam. E a gente conhece muitas pessoas que sabem citar versículos de cor, mas rejeitaram a palavra de Deus, não obedecem, não andam nos caminhos do Senhor, não têm temor do Senhor. Certo? O que pode dar segurança ao crente? No livro, na página 132 e 133, ele tem mais ou menos esses pontos. Fé em Cristo como Salvador e Perdoador. A ação e o testemunho do Espírito Santo em nós. A crença e a aceitação da palavra de Deus. Cada vez que você crer mais na palavra de Deus, mais aceita a palavra de Deus, mais aceita a repreensão, mais pertence a uma igreja bíblica que prega o evangelho, e o evangelho não é doce. O evangelho é duro. A comunhão com Deus e os seus frutos. Nós temos que manter a comunhão com Deus e também somos a árvore que dá fruto. Não é isso? Por esses motivos, aquela ideia de não julgueis para não serem julgados. Entendeu? É muito usado, mas de forma extremamente errada. Porque desses pontos que a gente conhece, quem dá fruto, quem não dá fruto, entendeu? Nós podemos sim fazer um juízo de valor, entendeu? De que ou nós mesmos não estamos sendo convertidos, não nos convertemos de verdade, não fomos regenerados, ou aquela pessoa também não foi regenerada. Perseverança, o caminho do crescimento. Vamos ler, nós temos aí nessa passagem de 2 Pedro, vários pontos: perseverança, conhecimento, amor. Irmãs, agora entrou uma parte muito difícil: domínio próprio. Né? Esse daí é um cavalo selvagem que é difícil de colocar sela nesse rapaz. Piedade, fraternidade. Aí então é tudo bem. Fraternidade, eu sou boazinha com os meus irmãos, principalmente os da igreja, né? Os lá de fora nem tanto. Piedade, eu sou piedoso, né? Estou sempre pronto a socorrer. Virtudes também é uma coisa difícil de cultivar, porque ela é exatamente o contrário do domínio próprio. Domínio próprio, você tem que negar aquelas coisas que não são virtudes. E a virtude você tem que fazer valorar aquilo, os frutos do Espírito.
perseverança, o conhecimento, o amor, a gente tira de letra. Mas o domínio próprio tem sido o mais difícil de todos. E nesse ponto, aí existe uma coisa que eu chamo para vocês, pela minha própria realidade, entendeu? Joelho no chão, irmãos, joelho no chão. Pede a Deus, Senhor, tem misericórdia, luta contra o pecado, faz terapia, vai descobrir por que você tem os seus problemas, entendeu? Porque é uma luta que nós devemos travar, entendeu? Com os nossos traumas, porque nós somos assim, com os nossos transtornos, mas Deus pode todas as coisas para nos transformar. Agora nós vamos falar sobre a morte no estado intermediário. Estou correndo para a gente poder falar todo o conteúdo. A morte não é um castigo para os cristãos. Essa parte do texto é fantástica. A morte não é uma punição aos cristãos, pois, como ficou bem claro nos 4 capítulos anteriores, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1. Em um mundo caído, a morte é o desfecho da vida, certo? Então, a morte é desfecho do mundo em pecado. Tudo que nós sofremos aqui nesse mundo é resultado de vivermos em um mundo decadente, que não está totalmente livre da maldição do pecado, certo? 1 Coríntios 25:26. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo, irmãs, é a morte. Esse é o último inimigo, que nos faz tanto sofrer, tanta dor. Deus usa a experiência da morte para completar a nossa salvação, certo? Nós vemos aí em Hebreus 6:10, um resumo, né? Paulo diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, inclusive na morte. Dor e sofrimento são muitas vezes os resultados de Deus disciplinar seus filhos. Isso eu demorei a aceitar, entendeu? Sobre dor e sofrimento. A Adriane está aí, sabe que eu não estou mentindo. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Se você está na família do Senhor, qual pai não repreende o seu filho? Qual pai não põe de castigo quando ele quer comer só doce? Então, se for um pai que não ama. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12. A morte no estado intermediário. Nossa experiência com a morte completa a nossa união com Cristo, certo? Então, quando nós estamos totalmente unidos com Cristo na nossa morte, né? Nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação de nossa vida. Muitas vezes nós temos que aceitar essa dura realidade, que a nossa obediência a Deus pode ser mais importante do que a preservação da nossa vida. Deus, por nos conhecer, ou Deus, por saber quem somos, entendeu? Nos leva para o seu reino primeiro. Nos leva para o processo final, né, de santificação. A morte e esclarecimentos bíblicos. Nossa própria morte. O Novo Testamento incentiva-nos a ver a nossa própria morte não com temor, mas com alegria, na esperança de estar com Cristo. Não é isso? Que nós observamos em alguns versículos. Aqueles que durante a vida, toda a vida, estiverem escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2:15. Pelo contrário, você deve ver a própria morte como alegria, sabendo que depois dela você estará com Cristo. Paulo demonstra a clara compreensão disso em 2 Coríntios 5:8. Quando ele escreve, preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Ele também escreve algo semelhante em Filipenses 1:23. Desejo partir e estar com Cristo,
o que é muito melhor. Então, a nossa morte não há porque a gente ter medo, né? Ter temor, pelos textos que nós lemos agora. A morte dos amigos e parentes cristãos, uma parte muito difícil. Experimentamos verdadeira tristeza, mas acompanhada também de alegria pelo fato de eles terem partido para estar com o Senhor. Quando morrem os cristãos, né, Deus tem prazer na morte dos seus, dos justos. Diz lá, alguns homens piedosos fizeram por ele grande lamentação quando Estevão morre também. Não é pecado sentir tristeza ou angústia. Jesus mesmo chorou contra a morte dos amigos e parentes cristãos como Lázaro, certo? A alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus. Ponto muito importante aqui nessa doutrina, nesse entendimento. A morte é a interrupção temporária da vida no corpo e a separação da alma do corpo, alma e espírito. Quando o cristão morre, o corpo permanece na terra e é sepultado. No momento da morte, a alma ou o espírito vai imediatamente para a presença de Deus. Como diz aí em 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23, Lucas 23:46, quando Jesus fala também ao ladrão ali na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós temos que entender que a ressurreição, nós vamos nos encontrar novamente, alma e corpo. E teremos um corpo glorioso. Mas isso não quer dizer que a gente vai estar esperando, ou essa questão de doutrina do sono até Jesus voltar, isso não tem base bíblica, certo? O que nós sabemos é que hoje mesmo nós estaremos no paraíso, como diz o texto bíblico, e que depois virá a ressurreição, certo? Mais uma vez, se você crê em Jesus, quando seu corpo morre, é deposto na tumba, sua alma é imediatamente transportada à presença de Deus. E assim, até que Cristo volte, esperamos a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos na ressurreição. Esse será o dia, diz Paulo, em que seremos glorificados com Cristo, na volta do nosso Senhor. Para os cristãos que morrem, o dia em que Cristo retornar será o último passo para a aplicação da redenção. O último instante. Porque nós seremos completamente santificados nesse momento. Cristo foi o primeiro a ressuscitar com tal corpo de ressurreição. Mas Paulo diz que na sua vinda, os cristãos também serão ressurretos dessa maneira. Morte e esclarecimentos bíblicos. A Bíblia não ensina a doutrina do purgatório, nós temos aí os textos. A Bíblia não ensina a doutrina do sono da alma, também temos textos aí falando sobre isso, certo? E aí tem uns versículos que vão falar sobre esse tema. Será que os salvos do Antigo Testamento foram imediatamente para a presença de Deus? Sim. Aí estão todos os textos que falam sobre isso. Devemos orar pelos mortos? Não. Pelo fato de que as almas dos salvos vão imediatamente para a presença de Deus, mostra que não devemos orar pelos mortos. Esclarecimentos. A alma dos descrentes vai imediatamente para o castigo eterno? Sim. A Bíblia nunca nos incentiva a pensar que haverá uma segunda chance, depois aceitar a Cristo depois da morte. É isso? Virá a morte e depois disso o juízo. Glorificação, o último estágio. Glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, de todas as épocas, reunindo-nos com a alma de cada um, e mudar o nosso corpo o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos,
dando assim ao mesmo tempo a todos os cristãos um corpo ressurreto como o seu. Corpos serão imperecíveis, 1 Coríntios 15, 12, 52, né? Aqui mostra o próximo passo. A glorificação no Novo Testamento, a glorificação no Antigo Testamento, tem os textos bíblicos. Glorificação, o corpo será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Os ímpios serão ressuscitados para o juízo. A terra será renovada. Aí vale a pena ler Romanos 8, 21, 23, quem encontrar aí, sobre a terra, porque temos algumas dúvidas, né, sobre essa questão apocalíptica, né, dos últimos dias. Romanos 8, 21, 23. Quem pode abrir o texto? Romanos Na 8, esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele fala que até a criação geme, né? Para ser redimida, para ser resgatada, certo? Então, toda a terra será renovada. Nossos novos corpos que nós receberemos, na página 142, fala sobre serem imperecíveis, e eles não se desgastarão, envelhecerão ou estarão sujeitos a doenças ou males físicos. Eles não mostrarão nenhum sinal de envelhecimento, maravilha, nenhuma ruguinha, nem um pezinho de ruga no seu olhinho vai aparecer, irmãos. Nem aquela ruga aqui no pescoço que já está começando a aparecer no meu. Eles não mostrarão nenhum sinal de envelhecimento, mas em vez disso serão completamente saudáveis, vigorosos para sempre. Os novos corpos serão como Deus originalmente os projetou, muito mais belos e atraentes do que qualquer coisa que hoje possamos imaginar. Aqueles que ressurgirem com Cristo viverão para sempre em corpos que possuirão todas as excelentes qualidades que Deus criou para termos antes da queda. Esses serão para sempre a prova viva da sabedoria de Deus na criação, uma criação que ele chamou de muito boa. Gênesis 3. Bom, assim nós finalizamos, entendeu? O conteúdo dessa aula, que foi um conteúdo bem grande, né? Com vários conceitos, muitos conceitos, não é isso? Regeneração, conversão, santificação, justificação, adoção. São muitos conceitos. Eu espero que a ordem que a gente colocou aí é essa mais ou menos a ordem que nós seguimos, certo? Sobre todos esses conceitos, é a mesma ordem que está colocada ali também nos pontos quando nós fomos, quando eu coloquei as páginas para lerem, certo? Alguma pergunta, alguma parte do livro que você leu, que te chamou a atenção profundamente, que você queira partilhar nesse momento? Cris, aqui no chat tem uma pergunta da Valdésia. O que significa buscar galardão? Vamos voltar aqui ao nosso share screen. A gente lê os textos, entendeu? Que eu acho que é mais interessante quando nós lermos os textos. A Bíblia fala muito sobre galardão, irmãos. Por isso que eu acho assim, que eu vou ter uma casinha bem pobrezinha, uma barraquinha. Se eu pudesse morar na casinha do cachorro, de um apóstolo, eu já estaria bem feliz, entendeu? Vamos voltar aqui nos galardões para a gente ler. Buscar o galardão. São Lucas 19, 17, 19. Quem pode ler aí o texto, o menor texto?
E o Mateus também, Mateus dá para ler também. Mateus 6. Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. O outro texto. Lucas. Muito bem. Pode ler? Pode. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina deu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu, também você, carregue-se de 5 cidades. Até o 19, né? Uhum. Isso. Então, assim, galardão é uma recompensa, um prêmio, né? Isso por determinada ação que você fez, certo? Mas o galardão individual do cristão, o galardão geral do cristão é a salvação em Cristo Jesus, certo? Mas os textos bíblicos, não é isso? Depois você vai ler também lá, eu acho que tem mais textos que falam sobre galardões especiais, como Mateus 10, 40, 42, entendeu? Que a Bíblia diz que Deus dá galardões especiais a quem faz certas coisas. Por exemplo, uma recompensa preparada para quem ajudar um seguidor de Cristo. Isso a gente encontra lá em Mateus 10, 40, 42. Mas a Bíblia não nos diz se esses galardões serão recebidos no céu ou em vida, entendeu? Então, assim, muitos de nós interpretam aquela história assim, não sei se vocês ouviram, mas eu cresci ouvindo isso da minha mãe quando era criança, né? Que você vai ter uma estrelinha, né? Acho que era a forma dela explicar didaticamente, né? Você vai ter uma coroa de estrelas, né? Você vai ter uma estrela na sua coroa, entendeu? Devido às suas ações. Algumas passagens da Bíblia parecem indicar que no céu, cada crente receberá um galardão de acordo com a obra da sua vida. Esse galardão não é vida eterna, mas possivelmente uma recompensa. 1 Coríntios 13, 3, 12, 15 vai falar sobre isso. Quem está com 1 Coríntios 3, 12, 50, de 12 a 15. Quem pode abrir? 1 Coríntios. Três, 12 a 15. Primeiro Coríntios 3, 12 a 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, aí dá a ideia, entendeu, de que algumas pessoas, né, receberão um galardão de acordo com as obras da sua vida, certo? Eu acredito nisso perfeitamente, porque eu acredito que aquele que doa a sua vida, um missionário, entendeu? Que doou realmente a sua vida, ou aquele que morreu por amor a Cristo, entendeu? Morreu pregando o evangelho. Eu espero que lá no céu ele tenha uma casa bem maior do que a minha, porque eu dediquei minha vida ao trabalho, às outras coisas, os mártires, entendeu? Como, assim, uma pessoa que morreu martirizado pelo evangelho. Isso não significa necessariamente que haverá níveis de cristãos no céu, certo? Pensar ou acreditar da forma como eu estou falando.
né? Existem níveis. Mas esse texto aí falou sobre a sua obra, sobre permanecer. Então, assim, provavelmente significa que Deus vai dar presentes como se fossem presentes individualizados. Cris, eu gosto muito, assim, eu gosto, né? Eu que gosto. Gosto muito de como o reverendo Augusto Nicodemos explica o galardão. Ele traz aquele conhecimento que você trouxe para nós, né, a respeito da justificação, que é um ato, da santificação, que é um processo. Dentro desse processo, nós vamos crescer, né, que é o crescimento cristão na fé, nós vamos abandonar gradativamente o pecado e crescer nas virtudes. A gente também vai fazendo obras. Quando a gente fala obras, é obras para a salvação. Então, quando a Cris traz aí um mártir, né, alguém que está morrendo para que o evangelho seja proclamado, é uma obra para a salvação, né? E nesse processo de santificação, haverá salvos que vamos dizer assim, vão se sair melhor, vão ter mais facilidade de passar por esse processo de santificação que outro. Agora, o céu é para ambos. A glória final, a cereja do bolo é para ambos. E aí, eu não sei se eu vou lembrar direitinho, tá, gente? Depois vocês podem procurar, acho que tem isso no YouTube. Ele vai falar assim, que a gente leu alguns textos, né, que fala sobre isso, que haverá uma recompensa, mas para a gente olhar essa recompensa aqui na Terra, mas como um incentivo. A estrelinha que a Cris falou, que a mãe dela falava. Lembra? Se você fizer a tarefa direito, você ganha uma estrelinha. Então, é no sentido de nos incentivar a realmente sermos pessoas que vão buscar essas virtudes, não para a nossa vanglória. Porque eu me lembro que ele fala assim, em Apocalipse tem a descrição dos anciãos, e eles usam coroas, né? E essa coroa é o galardão que ele recebeu. Só que eles depositam essa coroa aos pés do Cordeiro. Ou seja, por mais que você ganhe aquilo não vai haver um sentido, né, para você especial. Mas é uma recompensa do quanto você doou, você se dedicou para, de fato, a palavra do Senhor fosse entregue, né, para outras pessoas, e as pessoas se chegassem até Jesus. Eu gosto muito dessa explicação. Aí eu estou falando de mim, né? Eu gosto dessa maneira de enxergar. A gente pode falar sobre o processo de santificação, realmente, né? É aquela escada. Muitos subirão essa escada com muito maior facilidade, certo? Com muito maior dedicação, certo? E muitos de nós, entendeu? Vamos subir também, mas com muita luta, entendeu? Então, assim como Elias, que era tão... Deus nem morreu, ele foi levado aos céus, entendeu? Então, assim como alguns mártires ou alguns outros profetas, entendeu? Que tiveram uma vida de santidade, Jeremias, gente, misericórdia de Jeremias, de tudo que ele passou, do tanto sofrimento que ele passou, entendeu? Então, assim, isso implica nessa questão do galardão. Eu até coloquei lá em poucas palavras do Augusto Nicodemos, que é bem rapidinho, 2 minutos, entendeu? Para vocês escutarem depois, certo? Você já passou lá, então, né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Será que dá tempo, Cris? Vamos lá, depende das irmãs aí. Vamos lá? Ó, a Kênia, aí é sobre aquela parte que você acabou falando do julgamento, né? Ela pergunta assim, mas e o grande julgamento, né? Porque a gente colocou que quem morrer e for salvo vai hoje para o céu. Quem morrer e não for salvo vai hoje para o inferno. Mas aí ela faz a pergunta, mas e o grande julgamento? Não será lá que os salvos vão para o céu e os não salvos vão para o inferno? Eu tenho para vocês aqui que nós vamos estudar na última parte, entendeu? Sobre a escatologia, né? A doutrina do futuro. Lá a gente vai falar desse juízo final, do julgamento, né? Então, faz favor de esperar. E o castigo eterno, entendeu?
Nós vamos responder, não, que você depois não vem na aula. Entendeu? Mas a gente vai tratar sobre esse ponto aqui na questão da escatologia, certo? As coisas do futuro. Nós entendemos, mas assim, um negócio, uma palha aí do que nós vamos falar, certo? É o seguinte, que lá diz que nós vamos morrer e virá logo depois disso o juízo, certo? Mas acreditamos que esse juízo virá quando Cristo vier em nuvens. E quando ele ali, os mortos, o mar das nossas mortes, a terra das nossas mortes, os corpos serão ressuscitados, a nossa alma se une novamente, e ali nós vamos ser glorificados de uma vez, a última ato da redenção, nós vamos ser glorificados, e ali haverá o grande julgamento, certo? Mais detalhes a gente trata na última das nossas aulas, que será a 7ª. Ok? Isso aí. Quem viver, verá. De acordo com a Kênia. E aí, alguma outra pergunta, ou sugestão, ou comentário? Ô, Cris, eu quero fazer um comentário. Eu achei a aula hoje simplesmente assim fantástica. E assim, de todos os pontos que foi colocado, eu fiquei assim maravilhada com aquele quadro que você colocou muito bem representado da regeneração, colocando lá uma sementinha, ela ali germinando, vai crescendo e vai transformando na árvore, e logo à frente a gente sabe que a árvore boa dá bons frutos. E eu fiquei me lembrando, sabe, de quantas vezes a gente se sente só uma semente, né? A gente não... Hoje eu fiquei muito emocionada com essa aula, porque muitas vezes eu me senti igual uma semente, só a semente, eu achava que só a semente. E aí o tempo vai passando, a gente vai ouvindo a voz de Deus e vai se deixando ser transformado por Ele, porque eu vejo que a regeneração, você se deixar ser transformado por Cristo, você se transforma. Então, assim, hoje eu fiquei assim, muito emocionada com essa aula e agradeço primeiramente a Deus, a você e a todos, porque tem sido muito edificante para mim, viu? Deus abençoe. A Deus toda a glória, né? Louvado seja Deus. Isso é muito bom, esses entendimentos que Deus vai nos dando dessa palavra, entendeu? Verdade. Sim. Eu também gostei muito desse slide em particular, viu, Cris? Ele ficou realmente muito bem explicado, né? Que antes a gente sempre achava assim que o ápice era a conversão, né? Talvez a gente foi treinado a pensar que o ápice da vida cristã é a conversão. Mas antes da conversão existe um processo que estava ali no subsolo, né? Que é a semente. Deus já estava trabalhando. Não teria como você se converter se Deus já não estivesse trabalhando. Deus já não tivesse chamado, né? Isso. A ele. Então, toda vez que a gente fala, ou, por exemplo, minha mãe mesmo fala, a gente falava muito só sobre a conversão, antigamente, né? Uhum. Que é eu e a vontade de Deus. Mas, assim, minha mãe me sabia falando, você precisa se converter. A gente já começava o processo na conversão. Isso é um entendimento tão grande que parece que é um esforço seu. E nós estamos justamente compreendendo o contrário, que a salvação é pela graça, não há nada que você possa fazer, não há nada que você faça que possa te dar salvação. É Deus que plantou a semente no seu coração, e ali você não tem escolha. Essa semente vai brotar, vai brotar. E aí é que vai entrar a sua parte nisso tudo, que você vai agir também de acordo com a graça de Deus, entendeu? No processo de santificação. É aí, através do arrependimento e da fé. Né? Você vai sentir isso o tempo todo. A sua fé vai crescer e seu arrependimento pelas suas coisas erradas vai sempre estar aumentando. Então, ali é o seu processo de conversão, né? Cris. Oi, pois não. Eu amei essa palavra que ele usa, né? Ato secreto de Deus, que
é um ato totalmente divino, né? É a palavra que ele usa, o ato que é totalmente divino, o ato secreto de Deus. Que coisa linda, né? Muito lindo isso. É um mistério, né? Porque isso está longe da nossa compreensão. É onde ninguém vê, onde ninguém pode tocar, mas tem algo sobrenatural, secreto, Deus trabalhando ali. Muito lindo isso. Uhum. Carol comentou, resumindo, então Deus planta a semente em todos os corações, mas cabe a cada um deixar germinar e florescer? Não. Não. Essa é chamada graça irresistível, certo? Jesus morreu por todos, mas o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente Deus planta essa semente no coração, entendeu? O sacrifício salvífico de Jesus, nós entendemos assim. Os calvinistas entendem um pouco diferente, tá bom? Então, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, mas está lá o ponto de vista também calvinista. Que Deus, só Ele, é a graça irresistível. Você não consegue resistir a isso. Ele planta no seu coração e quando ele planta no seu coração a regeneração, ela vai florescer. Entendeu? Ela vai dar frutos, a semente vai brotar. Agora, o processo em seguida que vem depois da regeneração é a conversão. Que aí você vai produzir frutos de fé e arrependimento. E você vai florescer, né? A árvore vai crescer e dar frutos, certo? A parte ativa também, né, assim, que depende de uma resposta sua, no caso, é a santificação, né, que exige um esforço. Conversão e santificação. Uhum. Isso, um esforço, mas onde Deus está te dando todas as ferramentas para que você consiga. Mas exige, sim, um esforço pessoal no processo da santificação. Sobre plantar em todos, entendeu? Que vocês estão perguntando aí, a obra salvífica de Cristo, o sangue derramado na cruz, não teria sentido se ele fosse morrer só pelos regenerados. Qual a razão? Morrer só pelos que seriam regenerados, entendeu? Então, a obra da boa nova se completa em Cristo Jesus, mas o chamado, a regeneração é um mistério. Então, assim, vai além do que eu possa explicar para vocês. No planta de todos, a convocação, quando você prega o evangelho, é para que todo ouvido ouça pela palavra de Deus, entendeu? E seja regenerado. Agora, o ato da regeneração é um mistério divino. Cris, aquela parábola, né, do semeador, né? Que ele joga e cai em vários terrenos, né? Mas a semente foi lançada. Né? Foi ele plantada. Né? Agora, o resultado é sobrenatural. É sobrenatural. É ação sobrenatural. Exatamente. Esse resultado da regeneração é mistério de Deus. O autor também fala isso claramente, entendeu? É um mistério que isso ocorre. Então, por isso que nesse momento aí entra o livre-arbítrio, né? Para que ela possa fazer escolha e, mesmo que foi plantada a semente, ela precisa do arrependimento, né? Conhecer que é pecadora e depois... Não, na verdade, quando Deus põe no coração da pessoa a semente da regeneração, de se tornar uma nova pessoa, é o que nós chamamos, né, que eu vou falar para vocês, todos são salvos pela graça, não por meio das obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Então, você não tem como você dizer, não, a graça de Deus é irresistível. Regenerou meu coração, eu falei, não quero. Não acontece assim, entendeu? Lá naquele quadro que eu coloquei para vocês sobre a graça, né? Ela é irresistível. Agora, como isso é feito, isso é um grande mistério. Mas por meio do que acontece isso? Pela proclamação do Evangelho. Como crerão se não ouvirem?
Não é isso? O texto bíblico fala. Então, como eles vão se arrepender se eles não souberem? Aí cai sobre nós toda a responsabilidade do mundo. Como? Se nós não pregarmos e anunciarmos a palavra. A palavra é quem faz a obra. E o Espírito Santo. Porque penetra o entendimento da pessoa. Lá o texto de Lídia diz claramente, né? Que Deus abriu o entendimento da Lídia. Certo? Então, ela estava lá no momento assim, e todas as vezes você prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, e a pessoa, ó, igual o boneco de posto, balançando, mas não... O entendimento daquela pessoa ainda não foi aberto pelo Senhor. O seu dever é continuar. Eu tenho um caso da minha prima que ela orou 25 anos pela conversão do marido dela. Ele se converteu depois que ele teve um câncer. Certo? Então, o que foi? Ali, demorou, certo? Ela pregando, ela orando, ela indo para a igreja, e ele não aceitando as coisas, bebendo. E aí, um momento, a semente foi lançada aí naquele solo, e ela floresceu. Porque ela cai, às vezes, em solos rochosos, e ela não vai ter que criar, às vezes ela não cria raiz, entendeu? Mas o solo está ali. A semente está sendo lançada. Aí a conversão, sim, é um ato sinergético. É das duas vontades. Não é só Deus, você não é um robozinho. Deus regenerou, agora, puf. Mas aquele desejo de converter-se, de transformar a sua vida, vai surgindo cada vez mais e é irresistível isso, você não resiste isso. E aí você vai lutar também. Agora você começa a negar-se a si mesmo. Aí você começa a resposta, né? Exatamente, a resposta. É a parte da resposta do indivíduo ao ato de justificação que já foi realizado, né? A semente plantada. Tem uma aula bem longa sobre isso, depois eu posso colocar lá no grupo para vocês, o Heber Campos Júnior. É um pastor muito bom, entendeu? Também ligado a Fiel. Eu posso passar para vocês lá. Agora é 45 minutos, mais ou menos. Porque, meu Deus, esses pastores da Fiel, porque sabem pregar bem, bem longamente, mas com muita excelência. Certo, irmãs? Então, acho que já está tempo, né? Demais, entendeu? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vão postando aí no grupo, certo? Agradeço mais uma vez a presença de todas. Vamos tentar terminar, fazer a próxima aula, só 2 aulinhas que faltam. E aí nós já terminamos o nosso curso. Tá bom? Deus nos guarde esse resto de semana. Então, vamos orar para a gente encerrar? Vou pedir para Cláudia. Você pode orar para nós, Cláudia? Deus soberano, eu te louvo e te agradeço por cada vida, por cada irmã. Te louvo, Senhor amado, por essas palavras que tem me ensinado, Senhor. E te peço, Senhor amado, direção, discernimento, sabedoria, entendimento. Cada dia, Senhor, que esse curso for ministrado. Senhor, eu te agradeço pela vida da professora, eu te agradeço pela vida de cada uma, Senhor amado. Eu não conheço o Senhor, mas o Senhor conhece. Oh, Deus querido, obrigada por esse curso, obrigada por essa palavra, obrigada por essa aula. Deus, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Oh, Deus querido, obrigada mesmo, Senhor. Eu só tenho que agradecer. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, meninas. Que Deus abençoe cada uma de nós. Fiquem com Deus. Um beijo. Qualquer coisa, pergunta lá no grupo, hein, gente? Isso, coloca essa dúvida lá no grupo. Tchau, tchau.